Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade, ao nosso estudo no livro de Josué. Hoje estudaremos o capítulo 20. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo e trazendo à nossa mente tudo o que precisa ser guardado para podermos assim fazer a vontade de Deus, tá? Então vamos lá. Josué capítulo 20, estabelecem-se as cidades de refúgio. Capítulo 20, versículo 1. Disse mais o Senhor a Josué. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros a cidade de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, Então, aqui, desde a época de Moisés, Deus já tinha estabelecido a questão da cidade de refúgio. Para que funcionava essa cidade de refúgio? O que era essa cidade de refúgio, Essa cidade de refúgio eram locais separados, ali pela liderança de Israel, como cidades que viessem resguardar aquela pessoa que tinha cometido o homicídio sem intenção. É como se a pessoa tivesse matado outra por acidente. Nessa situação, ela poderia se refugiar em uma dessas cidades de refúgio. Por que ela tinha que ter um local para refúgio? Porque, na maioria das vezes, aquele que foi morto tinha família. E essa família queria muitas vezes vingar esse sangue. Como era olho por olho, dente por dente, ele estava ali no seu direito de vingar o sangue. Mas quando era uma questão acidental, Deus dava esse refúgio, esse escape para aquele que tinha cometido um homicídio sem intenção, tá? Essas cidades, elas eram guardadas por sacerdotes, e a pessoa que cometia o homicídio de uma forma acidental poderia estar buscando esses sacerdotes e se refugiando nesses locais, separados justamente para esta ocasião, tá? Continuando aqui no versículo 3. Para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. Como eu tinha explicado aqui no versículo anterior, a família ela tinha o direito de se vingar, Como eu falei, a lei ela dava essa possibilidade, porque era olho por olho e dente por dente, Mas se era uma questão que a pessoa matou a outra por engano, de uma forma acidental, Deus sendo justo, ele dava esse escape, que era essas cidades de refúgio. Continuando aqui no versículo 4. E fugindo para alguma destas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles, Então, o caso ele precisava ser estudado pelos anciãos e a pessoa que estava buscando este lugar, essa cidade de refúgio, ela tinha que ficar lá guardada por esses sacerdotes, vamos dizer assim, que tomava conta dessas cidades. É claro que o caso também ele era investigado, tá? Não era somente a palavra do homicida que era ouvida, não. Tinha também a palavra da família que foi lesada, que perdeu seu ente querido, que também tinha que ser ouvida. E mesmo assim se abria ali uma investigação para ver qual era a verdade, tá? Mas a pessoa que tinha cometido o homicídio, ele poderia ficar ali até a conclusão do caso. Continuando aqui no versículo 5. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes, Então aqui a gente vê como não era algo pré-determinado, planejado, Quando era esse tipo de caso, foi sem querer, foi de uma forma acidental, então ele poderia sim buscar o seu refúgio nessa cidade de refúgio e ficar ali, E ele ficar guardado naquele lugar.
E outra, o vingador não poderia colocar as mãos nele, não poderia tirar ele dali, tá? Versículo 6. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, e até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu, né? Então, o caso, ele tinha que ser julgado, como eu falei, ele tinha que ser vasculhado, né? Ele abria-se ali uma investigação, tinha que ser investigado para ver se de fato a palavra do homicida, né, era verdadeira, ou então a palavra da família era verdadeira, né? Se caso aquele homicida cometeu aquele homicídio sem querer, ele tinha que ficar naquela cidade até o sacerdote, no caso até o sumo sacerdote da época morrer, tá? Então se demorasse aí 40 anos para aquele sumo sacerdote morrer, ele ficava 40 anos. Depois que o sumo sacerdote da época morria, ele poderia voltar para a sua cidade, para a sua casa, e ninguém poderia lhe fazer mal conforme a lei, tá? Então, era dessa forma que funcionava. A pessoa que buscava abrigo nessa cidade de refúgio, né? E se o caso foi dado para ele, né? Como realmente ele cometeu aquele homicídio sem querer, ele poderia ficar ali até o sumo sacerdote da época falecer. Depois que falecesse, ele recobrava a sua vida, tá? Ele retomava a sua vida, né? Voltava para sua cidade, para sua casa, para os seus afazeres, e ninguém poderia fazer mal a ele, conforme a lei. Agora, um apontamento aqui. Se a pessoa que foi buscar, né, esse refúgio na cidade de refúgio, chegando lá, descobrisse que ele estava mentindo, ele era julgado e condenado conforme a lei levítica, tá bom? Conforme a lei mosaica. Continuando aqui no versículo 7. Designaram, pois solenemente, Quedes, na Galileia, da região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Criate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Essas regiões aqui, né, que a gente acabou de ler, essas 3 cidades, que ficou para 3 cidades de refúgio, elas ficavam depois do Jordão. Foi escolhidas por Josué e pelos líderes tribais, tá? Então, ficava-se 3 cidades de refúgio antes do Jordão e 3 cidades de refúgio depois do Jordão. Versículo 8. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Então, a gente aqui, nesse versículo 8, lemos mais 3 cidades que ficou para a cidade de refúgio, tá? Essas aqui ficavam antes do Jordão, e foi escolhidas ainda na época de Moisés. Então, foi escolhida por Moisés, tá? Então, totaliza-se, né, no versículo 7, no versículo 8, 6 cidades separadas para cidades de refúgio, tá? Uma ficava ali no território de Naftali, outra no território de Efraim, outra no território de Judá. Antes do Jordão, ficava-se ali, né, no território da tribo de Ruben, outro no território da tribo de Gade e outro no território da tribo de Manassés, tá? Da meia tribo de Manassés. Continuando agora no versículo 9. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Então, a gente pode observar aqui que Deus ele tentou ser o máximo justo, né? Inclusive livrando aqueles, né, de serem mortos pela família daquele que foi cometido o homicídio, né, perante uma situação de engano ou acidental, tá? Mas mesmo assim a questão era julgada perante a congregação e os líderes tribais ali, tá bom? Então aqui terminamos
a explicação do capítulo 20. Deixe a sua colocação, o seu comentário aqui embaixo, né, a sua pergunta, a sua dúvida, e assim que possível eu estarei respondendo, tá? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhem cada um de vocês e até o próximo vídeo.